Você conhece o formato do seu rosto? Se você sempre quis saber qual é o formato do seu rosto, fica comigo que eu vou te contar tudo. Hello, eu sou a Ela Oliveira, sou consultora de imagem, sócia aqui do Dom. E hoje a gente vai continuar a nossa série sobre visagismo. Então se você curte esse assunto, não esquece de deixar seu like, comentar e se inscrever para não perder nenhum vídeo dessa série. E hoje a gente vai falar dos formatos de rosto, lembrando que o visagismo é uma técnica que busca valorizar os nossos traços faciais. Então, através dos nossos traços ósseos, a gente vai entender o formato de rosto e aí a gente vai trabalhar um equilíbrio, buscando o quê? Uma harmonia estética de acordo com a mensagem que seu rosto passa e a mensagem que você deseja passar. Então, a gente vai começar falando dos rostos que não têm um traço marcante, um traço aparente. São rostos com linhas curvilíneas mais aparentes, tá? Então a gente começa com o rosto oval, que é conhecido pelo aquele formato de rosto mais equilibrado. O que é que acontece? O rosto oval, ele foi considerado muito tempo como um rosto de beleza padrão, tá? Pelas mulheres. Hoje não é mais o oval, é o hexagonal, a gente vai falar dele mais pra frente, mas voltando pro oval, a gente percebe que é um rosto que tem muitas linhas curvas. Então a gente não tem uma mandíbula óssea marcada e a gente não tem esse ossinho aqui do zigomático marcado também. Quando a gente pensa no rosto oval, a gente tem um formato de rosto em que a largura ela é menor que o comprimento, então é um rosto mais comprido. Porém, quando a gente pensa numa proporção, a gente tem uma proporção que é considerado ideal, que é de 1,5. Ou seja, quando a gente divide a altura pela largura, a gente tem essa proporção de 1,5. É um rosto considerado um rosto de energia feminina, então é um rosto que tem muitas linhas curvas, passando mais delicadeza, mais feminilidade, mais dinamismo. É um rosto que muita gente chama de baby face, então ele tá muito ligado à jovialidade. Vamos falar agora do rosto redondo. O rosto redondo, assim como o rosto oval, também é composto por linhas curvas, também não tem um zigomático e um arco de mandíbula muito marcado, tá? A diferença do oval para o redondo é que o rosto redondo ele é um pouco mais curto e tem uma maçã do rosto mais aparente. Então, quando a divisão entre altura e largura for menor que 1,5, a gente vai ter um rosto redondo. Esse rosto, assim como o oval, também é um rosto composto por linhas curvas, por isso é um rosto que tem muita energia feminina, trazendo um pouco mais de dinamismo, de leveza. E agora eu vou dar dicas para você que tem um rosto redondo cortar o seu cabelo. O objetivo quando a gente corta o cabelo para quem tem um rosto redondo é alongar esse formato de rosto. Então, o que é que a gente pode fazer? Evitar cortes muito curtos na altura do queixo e evitar também franjas muito retas, para a gente não ter um corte no nosso rosto. Trazer cortes em camada para trazer mais leveza, mais dinamismo e cortes mais longos. A franja lateral também é uma boa opção, porque a gente vai criar essa ilusão de uma linha diagonal, deixando o nosso rosto também mais alongado. Agora vamos entrar nos formatos de rosto que tem linhas inclinadas. Então vamos começar com o triângulo invertido. O triângulo invertido já é um rosto que tem linha reta e linhas inclinadas. Quando a gente pensa no rosto de triângulo invertido, a gente tem uma linha bem diagonal, descendo do arco do zigomático até a nossa mandíbula. A gente tem um queixo mais pontudo, uma maçã do rosto mais aparente. A linha da testa, ela é reta. No rosto triângulo invertido, a gente tem a largura do zigomático igual à largura da nossa testa. Então é como se a gente tivesse uma testa mais larga e um queixo mais estreito. É considerado, entre os formatos de rosto de linhas inclinadas, um rosto também equilibrado, por ele ter a divisão de 3 larguras para 2 alturas. O que isso significa? Quando a gente divide 3 por 2, a gente tem 1,5, uma proporção considerada ideal. Então, o ideal aqui é a gente trazer volume para a parte de baixo do nosso rosto, para trazer um equilíbrio. Então, evitar tudo que tem volume na parte de cima e trazer volume para a parte de baixo. Então, os cortes em camadas, começando a partir da linha do nariz, né? Do arco da mandíbula para baixo, ajuda. E se você tem uma testa mais larga, que normalmente o triângulo invertido tem, você pode também trazer uma franja, um franjão, né, na diagonal, porque isso vai criar também essa ilusão de ótica e trazer volume para a parte de baixo. O ideal é evitar as franjas muito curtas, porque aí vai enfatizar a parte de cima do rosto, aumentando o triângulo invertido. Não é errado, mas se você quer disfarçar esse rosto, não seria o ideal. Agora vamos falar do rosto losango. Quando a gente pensa no formato de rosto losango, a gente tem um formato parecido com um triângulo invertido. A diferença é que ele é composto 100% por linhas inclinadas.
ele não tem uma mandíbula perceptível, assim como o triângulo invertido. Ele tem uma maçã do rosto também mais saliente. O que difere é que quando a gente pensa nesse formato, a gente vai ter uma linha inclinada do arco do zigomático, né, esse ossinho aqui, até a mandíbula, esse ossinho aqui. Então a gente vai ter uma linha inclinada descendo da ponta daqui até aqui, e depois a gente vai ter uma linha inclinada para cima, então do arco do zigomático para a testa. Nesse caso, a gente vai ter uma testa mais pontuda, um queixo mais pontudo e uma testa mais estreita. Esse rosto, por ter muitas linhas inclinadas, tem uma energia feminina. Então passa também essa mensagem de dinamismo, de flexibilidade, podendo trazer também, algumas vezes, um pouco de drama e insegurança, assim como o triângulo invertido. Para quem quer cortar o cabelo e tem o formato de rosto losango, o ideal é a gente criar um equilíbrio entre a parte de cima e a parte de baixo do rosto. Então trazer volume para ambas as partes. Então aqui a gente pode combinar um corte de cabelo em camadas com franja, porque aí a gente traz volume pro topo da cabeça e volume para baixo. E uma outra opção seria o long bob, para quem gosta de cabelo mais curto, e o ideal seria um long bob com franja. Agora vamos falar dos rostos de linhas retas. Então aqui a gente tem o quadrado e o retângulo. Então vamos começar falando do rosto quadrado. Quando a gente pensa no rosto quadrado, a gente já tem ângulos mais marcados, uma mandíbula bem definida. Então quando a gente pega aqui nessa mandíbula, a gente sente ela pressionando, tá? Quando a gente pensa no ângulo da mandíbula, então esse ângulo aqui ele vai formar uma linha reta, seja na linha da boca ou logo embaixo da linha da boca. Aqui a gente vai ter linhas retas tanto na lateral do rosto, então da linha da mandíbula até o zigomático, uma linha reta também no queixo e linha reta no topo da cabeça, na testa. Aqui a gente vai ter uma largura mandibular, então essa largura da mandíbula ela vai ser praticamente igual à largura do zigomático. O rosto quadrado, ele tem praticamente a mesma medida entre altura e largura, por ser um rosto mais curto. E quando a gente pensa nesse formato, a gente tem um formato de rosto de energia masculina. Então a gente tem um rosto que passa mais força, mais poder, mais confiança. É um rosto mais forte, por ser composto de linhas retas. O importante para esse rosto quadrado, se você quer suavizar essa mensagem de força, de confiança, se você quer suavizar essas linhas retas, é a gente trazer linhas curvas. Então cortes que tragam essas linhas curvas, que tragam camadas mais curvas do que cortes mais retos. Então um corte muito reto, por exemplo, um Chanel, vai trazer mais força. Uma franja reta vai trazer mais força. Então o ideal é trazer essas camadas, trazer esse volume, esse movimento para o rosto, para a gente equilibrar com a força e o poder que esse rosto traz. Vamos falar agora do rosto retangular. Quando a gente pensa no rosto retangular, entre os rostos de linhas retas, ele é o que tem mais equilíbrio, tá? Ele é um rosto composto também por bastante linhas retas, então lateral reta, base reta, tanto do queixo quanto da cabeça, tá? Da testa. Quando a gente pensa nesse rosto, a gente tem também uma mandíbula marcada, tá? E a gente tem uma proporção do arco do zigomático praticamente igual à da mandíbula. Então aqui a gente também tem essa proporção considerada ideal, porque a gente também tem 3 alturas para 2 larguras, assim como no oval. Então se a gente dividir 3 por 2, altura por largura, a gente tem a medida de 1,5, aquela medida considerada ideal, lembra que eu falei no começo do vídeo? É isso. Assim como o rosto quadrado é um rosto que traz muita energia masculina, então força, poder, segurança, confiança. E se você quer trazer um equilíbrio para esse formato de rosto, o ideal é que a gente traga camadas longas, que a gente traga um corte de cabelo que traga dinamismo, que traga leveza. Então trazer um corte que traga mais curvas para o seu rosto. E aqui a gente pode trazer um corte menor, né? Um corte mais curto, como o long bob, por exemplo. Por quê? Porque a gente vai encurtar o formato desse rosto, caso seja o seu desejo. Mas pense num long bob mais repicado, tá? Não aquele long bob muito pontudo, pra gente não acentuar ainda mais as linhas do seu rosto. Agora vamos falar dos rostos de linhas mistas, começando pelo hexagonal de base reta. Quando a gente pensa nesse formato de rosto, a gente pensa no rosto que tem linhas inclinadas e linhas retas, ou seja, um rosto misto, como eu já tinha falado. É um rosto que tem uma mandíbula marcada e um arco do zigomático marcado. Então, entre o arco do zigomático e a mandíbula, a gente vai ter uma linha inclinada, e entre
o arco do zigomático e a testa a gente vai ter uma linha inclinada. Porém, a gente vai ter um queixo de base reta e uma testa de base reta também. Quando a gente pensa nesse formato de rosto, a gente tem um formato de rosto que também tem energia masculina pelas suas linhas retas, passando força, passando confiança. É considerado um dos formatos de rosto hoje como o ideal, tá? Por passar essa força. E o que é que a gente precisa fazer para esse corte de cabelo? Trazer volume para a parte de cima. Uma ótima opção para quem tem esse formato de rosto e quer cortar o cabelo é apostar nas franjas. Uma franja mais desfiada, as curtain bags que estão na moda ficam excelentes para esse formato de rosto e é exatamente isso que a gente precisa fazer, trazer volume para essa parte de cima, beleza? Vamos pro próximo? Vamos falar do rosto hexagonal de lateral reta. É um rosto que, quando a gente pensa no arco do zigomático até a mandíbula, a gente vai ter linha reta e da mandíbula pro queixo, a gente vai ter linha inclinada. Em cima, a mesma coisa. Do arco do zigomático pra testa, a gente vai ter linha inclinada, tendo uma testa mais curta. É um rosto que tem o queixo mais pontudo e um rosto que ele vai ter um equilíbrio entre energia feminina e energia masculina, justamente por ter esse misto de linhas retas e inclinadas. E aí, quando a gente pensa no corte de cabelo, a gente pensa no mesmo pro hexagonal de base reta. Então, a gente trazer volume para as franjas, trazer uma franja repicada, um curtain bags. E aí, a gente pode ter um cabelo, tanto o cabelo mais curto quanto o cabelo médio. Aí fica a critério de quem tem esse formato de rosto. Agora, vamos entrar no último formato de rosto, que é o triangular. É o rosto mais forte que a gente tem, o rosto que passa mais força. Por quê? Porque é um rosto que tem uma mandíbula bem marcada e a gente tem uma base reta, a gente tem um queixo reto. E essa medida da mandíbula, ela é mais larga do que a medida da testa. É um rosto que tem a linha da mandíbula até o arco do zigomático inclinada, tem uma testa estreita e um pouco mais pontuda. É um rosto que tem bastante energia masculina e quando a gente pensa no corte de cabelo, o ideal é a gente trazer volume para a testa, para equilibrar com a parte de baixo do queixo. Então, o pixcut seria uma excelente opção, franja desfiada fica ótimo, o corte Chanel também seria uma excelente opção para esse formato de rosto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham descoberto o formato de rosto de vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão de conteúdo sobre visagismo, sobre consultoria de imagem, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo e vou trazer conteúdo com muito carinho pra vocês. E não esqueçam de enviar esse vídeo pra amiga de vocês também descobrirem os formatos de rosto. Qualquer dúvida, tô aqui e até o próximo vídeo sobre visagismo.